Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à unidade 3, o reino das plantas. Nosso tema é folha e fotossíntese. Acompanhem pelo livro didático, da página 90 a 93. Vamos falar sobre a folha e suas partes, folhas modificadas, a fotossíntese, a transpiração e a respiração. A folha e suas partes. A folha de um órgão envolvido na realização de 3 processos vitais para as plantas são a fotossíntese, a respiração e a transpiração. A folha é um órgão da planta geralmente verde por causa da presença de clorofila. Ela é muito importante, pois realiza funções que são consideradas vitais. Na maioria das folhas, pode apresentar partes como limbo, bainha e o pecíolo. O limbo é a parte achatada da folha, em que estão localizados os estômatos, que são células especiais, e através dele que controlam a transpiração e as trocas gasosas da planta com o meio ambiente. No limbo de uma folha também há nervuras, que conduzem água, sais minerais e alimentos produzidos na fotossíntese. O aspecto do limbo: as folhas podem ser classificadas em folha simples, quando o limbo é o único, ou folha composta, quando o limbo é dividido em diversas partes, conhecido como folíolos. A bainha é a base expandida da folha, que envolve o caule de algumas plantas, como o milho e o arroz. O pecíolo é a arte que une o limbo à bainha ou diretamente ao caule, ou seja, prende a folha ao caule e ao ramo. As modificações na estrutura da folha permitem que ela desempenhe funções especiais. São exemplos de folhas modificadas: as brácteas, os espinhos e as folhas das plantas carnívoras. As brácteas são folhas coloridas e vistosas que atraem polinizadores. Os cactos é uma das espécies de planta modificadas em espinhos, que reduzem a perda de água de uma planta e atuam na defesa da planta contra herbívoros. A dionéia e a drósera são plantas que vivem em solos pobres em sais minerais, são denominadas carnívoras. Suas folhas são adaptadas para capturar pequenos animais, como insetos. A fotossíntese: a maioria das plantas é capaz de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de água, gás carbônico e energia luminosa. A água é absorvida pelas raízes e o gás carbônico presente no ar entra na planta através dos estômatos das folhas. A função principal das plantas ocorre no cloroplastos, organelas constituídas por clorofila. Por isso, a coloração verde da maioria das folhas. E é o processo de captação da energia luminosa e sua conversão em energia química para a produção de matéria orgânica, principalmente carboidrato. A transmissão. A transpiração consiste no processo de perda de água na forma de vapor para manutenção da temperatura do organismo. Essa eliminação de água faz com que as raízes absorvam mais água do abstrato
e o líquido presente no xilema suba e seja distribuído pelo corpo da planta, mantendo o fluxo de seiva mineral no interior dos tecidos condutores. A respiração. As plantas, como todos os outros seres vivos, necessitam de energia para crescer, repor as partes perdidas e realizar outras atividades. É através da respiração que essa energia é conseguida. Todas as células vivas de uma planta respiram. Para realizarem a respiração, as células precisam do oxigênio presente no ambiente em que as plantas se encontram e da glicose, produzida no processo da fotossíntese. Com isso, elas produzem a energia necessária para a realização de todas as suas atividades. No final desse processo, forma-se gás carbônico, que é liberado para o ambiente. Boa tarde, obrigado pela atenção e até a próxima aula.